achar meu esboço, tá vendo? Olha que coisa, eu estava rindo dele, achei. Graça e paz, irmãos, é um privilégio poder estarmos aqui juntos para a gente cultuar o nome do Senhor. Você também que nos acompanha pela internet, queremos saudá-lo com a paz do Senhor Jesus, que as bênçãos do Senhor sejam abundantes sobre os que estão aqui presentes e sobre os que nos acompanham remotamente. E também quando os que forem ver depois, posterior, lá no canal. Nossa meditação de hoje se encontra no texto de Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao 26. Porém, o verso principal que gerou aí o nosso tema da nossa reflexão é o verso 14. Então, Tiago, capítulo 2, verso 14. Você também que nos acompanha pela internet, quero convidá-los para, se ainda já não estão, entrar aqui no canal do YouTube, se inscrever, e se quiser também conhecer sobre o nosso ministério, pode também colocar lá @Wagner Queiroz e pode nos acompanhar. Então vamos à leitura do texto. Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao 26, diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês que com a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir em outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Vamos ainda ter uma palavra de oração. Quero convidar você, nós estamos aqui no mês da reforma, então nós, com a graça de Deus, por sua iluminação, trouxemos um tema caro à reforma, que é a salvação é justificada pela fé, não é? A fé que nos traz, que iluminada pelo Senhor, faz com que a gente conheça a sua palavra e a gente passe por esse processo de transformação. Então, quero convidar você nesse instante para que fale com o Senhor, para que o Espírito Santo possa trazer ao seu coração, à sua mente, esse desejo de compreender a sua palavra com sua inteireza nesse binômio fé e obras. Oremos. Obrigado, Senhor, por esta manhã tão aprazível. Mais um dia as tuas misericórdias se renovaram sobre cada um de nós. Estamos aqui, Senhor, para te cultuar. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Que a tua palavra agora lida, Senhor, possa ser explicitada segundo a iluminação do Senhor Jesus, através da ação do teu Espírito Santo. Capacita-nos nisso, Senhor. Oramos no teu nome, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Agora ficou melhor. Há quem diga que existia um camarada muito tímido com respeito à evangelização.
Talvez muitos de nós, né, já passamos por isso, eu fui um deles, graças a Deus eu consegui vencer essa timidez, mas com dificuldade de falar de Jesus para outro, embora a mensagem mais eficaz seja o nosso próprio testemunho, né, sendo sal, sendo luz, exalando o bom perfume de Jesus. Mas dizia essa história, que se transformou numa ilustração, que um barqueiro que fazia a travessia, tipo um lugar que precisava, como um serviço de balsa, passar de um lado para o outro, tinha esses barcos pequenos que levavam lá meia dúzia de pessoas. E ele queria evangelizar, mas era tímido. Então ele escreveu uns remos, de forma que as pessoas sentadas olhando para ele, quando remava, num dos remos escreveu fé, e no outro remo escreveu obras. E ele ia fazendo a travessia, como é algo meio monótono, né? Não tinha ali celular naquela época, para o pessoal ficar olhando enquanto passava, logo notavam aquele escrito nos remos, e sempre gerava uma pergunta: por que fé e obras? Ele dizia, quer ver? Olha, se a gente tiver só fé, então ele remava só o remo da fé e o barquinho virava em volta para o lado direito. Ele falou, agora veja se tiver só obras. Então ele remava com o braço esquerdo e o barco girava do lado esquerdo. Agora veja se tem fé e obras. Aí ele remava e o barco ia à frente. É um modesto exemplo para a gente perceber que fé e obras caminham juntos, não é? E o nosso tema nesta manhã é fé e obras credenciais de uma vida regenerada. Vamos repetir comigo o tema? Fé e obras credenciais de uma vida regenerada. O que é uma credencial? Não sei se os irmãos sabem, né? Eu creio que todos devem saber, mas para relembrar, uma credencial é algo que te atribui um crédito. O presbítero, quando vai representar o conselho na reunião do presbitério, ele leva uma carta, que é uma credencial, dizendo que ele está lá, autorizado pelo conselho daquela igreja, foi eleito para isso, está registrado na ata do conselho da igreja, e ele apresenta aquela carta na reunião do presbitério, no momento de verificação de poderes. E lá ele toma assento representando a igreja. A credencial do pastor nesse mesmo presbitério é sua carteira de ministro, onde está exposto ali, narrado, escrito, transcrito, toda a sua vida eclesiástica. Então é importante a gente perceber que fé e obras, de fato, são credenciais que, de fato, nós fomos alcançados pela graça salvadora do Senhor Jesus. A priori, quando a gente lê esse texto, nós estamos no mês da reforma, como já havia dito. Então é importante a gente entender qual a importância que foi a reforma de 1517, onde a igreja voltou assim para os seus valores bíblicos que já andava distantes, não é? Com muitas heresias nesta caminhada foram se acumulando. Então a reforma trouxe para o centro de novo da palavra de Deus. E um dos assuntos é que a fé, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Mas esse texto, para quem lê assim meio en passant, meio rápido, meio lendo sem uma meditação mais profunda, parece que esse texto contradiz a palavra do Senhor. Mas não é verdade, a Bíblia toda se explica, não é? E a gente precisa entender a Bíblia pela própria Bíblia. Essa é uma primeira regra de hermenêutica, de como interpretar a palavra de Deus. Mas vou ler de novo o verso 14, para que a gente entenda qual a possível possibilidade de alguém entender equivocadamente, e na sequência vamos explicar isso aqui. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode a semelhante fé salvá-lo? Alguém que pode ler assim de um jeito despretensioso ou não com entendimento mais profundo da palavra, vai dizer que as obras aqui, ou pode entender de uma forma equivocada, que as obras aqui estão sendo ressaltadas como mais importante que a fé. Não é verdade. O que ele está ressaltando aqui, Tiago, é que essa fé sem obras não é a fé genuína dada por Deus. Não é uma fé
que profunda, verdadeira, porque a fé verdadeira, ela consiste em mudança de vida e, por sua vez, quem desfruta desta fé verdadeira, genuína, produzirá boas obras. Então o texto não se contradiz. Ele está só dizendo que essa fé, que muitas vezes uma porção de pessoas tem de uma forma equivocada, ou quer se iludir com esta fé sem obras, pensa, não, mas eu sou salvo pela fé. Verdade. Mas uma vez salvo, você vai ter que produzir boas obras. É isso que nós vamos ver no decorrer desta mensagem, em 2 momentos. A mensagem será apenas 2 pontos. Então, de fato, fé e obras são credenciais de uma vida regenerada. O primeiro ponto é, a fé genuína produz boas obras. Então, é isso que nós vamos ver. Então, não é essa fé que o verso 14 está ressaltando e está ele colocando em xeque. Não é que esta fé sem obra, de fato, serve para alguma coisa? Não é? Então, esta fé genuína que produz boas obras, sim. E é esta fé que herdamos do Senhor, não é? Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, por intermédio, por meio, pela interface da fé. E essa fé não vem de vós, não nasceu com você, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então o texto aqui não está contrapondo, eles estão dizendo a mesma coisa, que você não é salvo pelas suas obras, mas uma vez salvo, pela fé genuína, presente de Deus, você vai produzir boas obras. E é isso que nós vamos ver. A fé genuína produz boas obras. Colossenses, capítulo 3, você está acostumado a me ver ler o texto e trabalhar expositivamente. Mas como esse texto, esta mensagem, esse tema que eu trouxe é um tanto complexo, mas é fácil também pela palavra e pela iluminação do Espírito Santo de explicar, a gente precisa ler alguns textos da Bíblia para ver que a Bíblia não se contradiz, pelo contrário, ela se completa, ela se explicita, ela fica claro para nós o que a palavra quer nos ensinar. Então, a fé genuína produz boas obras. Se você ler aqui capítulo 3 de Colossenses, do verso 1 a 4, que eu vou ler, depois eu vou citar até 4:2 falando, porque é um texto que eu tenho estudado com alguma frequência, diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Está vendo? Uma vez que a gente compreendeu que Jesus é o caminho, que Ele é o nosso restaurador, que Ele não é uma religião qualquer, que Ele é a religião, o único capaz de nos religar com Deus, porque estávamos desligados por causa do pecado. Como herdeiros de Adão, todos nós, conforme a palavra, estávamos mortos em nossos delitos em pecado. Mas Cristo, sendo o caminho, Ele nos religou com Deus na cruz do Calvário, pagando a nossa dívida de pecado. Então, desta forma, se nós que recebemos Jesus pela fé como presente, então nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Por isso que somos regenerados, ou seja, gerados de novo, nascidos de novo. E nascido de novo, a gente tem algumas características. Então nós vamos pensar e buscar as coisas lá do alto. Já preguei sobre esse texto exaustivamente aqui, ou seja, seguindo literalmente aqui. Então a gente pensar e buscar as coisas do alto é ter o nosso pensamento, os nossos desejos, as nossas prioridades voltadas para o Senhor. Ou seja, o Espírito Santo dirigir nossa vida e não o nosso ego, não o nosso eu. Mas uma vez que a gente entendeu o capítulo 3 aqui de Colossenses, nós vamos ver as boas obras se aflorarem em nós. Nós vamos ver que essa interatividade, que essa presença do Espírito Santo em nós, ela vai gerar mudanças tremendas, pelo menos nos 5 aspectos da nossa vida. O primeiro é
o aspecto aqui que a gente vai ler, se você ler o capítulo 3 e até 4, 6 na sua casa depois, você vai ver o que eu vou falar aqui rapidamente, que o aspecto na vida pessoal. Então, a nossa vida vai ser transformada. O texto vai dizer que você vai fazer morrer a sua natureza terrena. E não é algo que você vai escolher, é algo que vai acontecer na sua vida, porque a fé genuína que gerou em você uma renovação vai fazer com que a sua vida se transforme. Porque a ação do Espírito Santo dentro de você vai desinstalar aquilo que o pecado fez de mal, de nocivo, que ainda está em nós, que a gente luta constante. E para lutar constante, para se fortalecer nessa luta constante, precisamos ter uma vida de comunhão com Deus, de leitura da palavra, de oração, de comunhão com os irmãos. Então, fazendo isto, esta palavra que está em nós, é a ação do Espírito Santo que está em nós, vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós vamos fazer morrer a nossa natureza terrena. E ele explica o que é isso. Então, a esfera pessoal vai ser impactada em nossas vidas. Isso é obras boas, geradas pela fé genuína no Senhor Jesus, que nos deu essa salvação, que nos deu essa convicção. Depois nós vamos ver que na esfera relacional, nós também vamos ser impactados. Igualmente, vamos ser conclamados, compelidos. Essa ação do Espírito Santo em nós vai fazer com que a gente se volte, que passe a olhar para o que está ao lado, para o que seja o nosso próximo. Então, nós não vamos mais ter acepção de pessoa em momento algum. O verso 11 deixa isso bem claro, onde não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Então, isso vai impactar como uma boa ação, como derivado desta fé genuína, vai produzir em nós um entendimento de que a nossa relação também com o próximo precisa ser impactada, modificada. E a gente vai vendo isso se dando paulatinamente, constantemente. A gente vê também que a nossa relação familiar, conjugal é mudada, é impactada. A nossa relação com os filhos também são impactados. Então, nós vamos compreender isso, como se dá isto nesta relação. Então, o texto deixa isso bem claro, não vou aqui me ater a ele, mas vai falar também na esfera profissional, onde o servo e o senhor se relacionam. Nesta relação também vai ser impactada, vai ser modificada, vai ser transformada através desta ação do Espírito Santo em nós, que nos convenceu do pecado e, por sua vez, através da fé, mediante a fé genuína que produz essas boas obras, está gerando em nós uma nova relação, que o nosso funcionário e colaborador não é um escravo, não é porque você paga que você tem que tratá-lo de qualquer forma, que você tem que querê-lo como o seu próximo. E se você é um funcionário, você pode até discutir ou discordar ou querer ganhar um pouco mais onde você trabalha, querer mais benefícios, mas enquanto você estiver trabalhando lá, você vai trabalhar como sendo o melhor lugar do mundo, porque tudo que fizerdes em palavra e em ação, você vai estar fazendo em nome do Senhor Jesus, conforme Colossenses capítulo 3, 17 ensina. E por fim, até a nossa esfera com Deus, espiritual, devocional, também ela é impactada, porque o Senhor diz que nós temos que perseverar na oração, capítulo 4, verso 2, vigiando com ação de graça, que a gente tem que ser grato. Muitas vezes a gente ora pouco ou não ora, ou quando ora as nossas orações são petições. Mas o segredo também aqui revelado da gente ter essas petições transformadas, e aquele que é transformado aqui por esta fé genuína, entende que ele tem que orar sim, perseverar sim na oração, mas a chave aqui, você vê, que é com ações de graça, que a gente tem que ser grato a Deus, principalmente pela vida. Estamos vivos, fomos alcançados pela graça salvadora de Jesus, não é? Romanos capítulo 1 vai dizer que não tem mais condenação sobre nós, fazemos parte da família da fé, o Espírito Santo intercede por nós, o Senhor Jesus é o nosso intercessor, nada e ninguém vai nos separar do seu amor, está vendo? Então veja, nós temos muito a agradecer. Então na nossa relação com Deus, esta fé genuína produz boas obras, então nós não podemos deixar de esquecer disso. Então fé e obras caminham juntos, são credenciais de uma vida
regenerada, ou seja, de todos aqueles que nasceram de novo, foram conhecer o Jesus por causa do presente da salvação, por intermédio da fé, que também foi um presente de Deus, para que compreendesse que ele era pecador. Segundo ponto e último, as boas obras são resultantes de uma fé verdadeira. Vou falar outra vez. As boas obras são resultantes de uma fé verdadeira. Está vendo que parece que eu estou falando de um lado, depois falo do outro lado, olhando para cá, mas é isso mesmo. Esta inter-relação entre fé e obras é isto. Algo gera outra, está conectado com a outra, tem uma intersecção com a outra. E Jesus, em Mateus capítulo 22, vai deixar isso bem explicitado para nós, onde ele vai dizer sobre o resumo dos mandamentos. 22, 37 em diante, até 40, capítulo 22 de Mateus, do verso 37 a 40, diz: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Percebe esse detalhe? Que desses dois mandamentos, desses dois imperativos, são mandados, se é mandado é uma ordem, mandamento é um mandado, depende toda a lei e os profetas. Então o Senhor Jesus estava dizendo que todo o Antigo Testamento estava aqui resumido nisto, e foi isso que não foi compreendido pelos fariseus, e muitas vezes, hoje ainda, nós que estamos vivendo a plenitude da graça, ainda não compreendemos de uma forma assim, cabal, mais plena, mais assim, plena mesmo, esta vida de fé e obras, porque desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, amar a Deus de uma forma prioritária, com toda a sua força, entendimento, compreensão, e também o próximo como a ti mesmo. Aí, para não ficar ainda, para ficar mais explícito, vamos ver primeira carta de João, capítulo 4, verso 20 e 21. João deixa ainda mais explícito isto, não mais explícito que Jesus, mas corroborando neste mesmo pensamento, né, pois era discípulo de Jesus. Ele vai dizer assim, capítulo 4, verso 20: Se alguém disser amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, é uma ordem, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Está vendo? Essa nossa ortodoxia, que a gente gosta de chamar, que só existe o Senhor, Criador dos céus e da terra, não há outro Deus, e nós precisamos amá-lo, é mandamento dele, mas está interseccionado, está caminhando junto, que de fato você vai denotar, você vai revelar, você vai testificar, você vai autenticar esse amor ao Deus eterno, à medida que você ama esse irmão que está do seu lado. Ou seja, se a gente não consegue amar horizontalmente aquele irmão que está ao nosso lado, que a gente conhece, que a gente vê, nós não somos mentirosos quando dissemos que amamos a Deus que não vemos. Percebe? De novo, esta relação está aí. Esse amor ao próximo nada mais é do que uma ação que procede da fé. Porque se cremos que o Senhor é o nosso autor e consumador da nossa fé, e de que sem fé é impossível agradar a Deus, e isto nós entendemos pela fé, então esta ação precisa acontecer, para que, acontecendo, revele que de fato fomos alcançados pelo Senhor e que a nossa vida foi regenerada, ou seja, fomos nascidos de novo. Ou se nascidos de novo fomos, os nossos pecados foram perdoados. Se os nossos pecados foram perdoados e se fomos nascidos de novo, vamos estar com o Senhor eternamente. Percebe que a nossa prática ou a nossa praxis
que a gente chama na teologia de ortopraxia, revelará se você de fato só sabe a Bíblia de ouvir falar, ou se você de fato segue, obedece, não é? Então, primeira carta de Coríntios, capítulo 1, verso 18 a 21, também tem um ensinamento muito importante para nós. 1 Coríntios 1, 18 a 21. Olha que interessante o apóstolo Paulo também falando aqui, não é? Porque, como disse no início, a priori parece que o apóstolo Paulo, quando fala em Efésios, né, que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, se ninguém se glorie, contrapõe o que o Tiago disse no texto que nós acabamos de ler, né, como texto. Mas não é verdade. E aqui, esse texto também vai fortalecer essa ideia de que tudo isso caminha junto. Capítulo 1 Coríntios 1, 18 a 21, diz isso. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Está vendo a fé aí? Fomos salvos pela fé. Entende? Mesmo que para aqueles que não compreendem, né, que boa parte, ou uma grande maioria, esta palavra de fé, esse entendimento que nós cremos, seja uma loucura. Então, queridos, é importante a gente relembrar tudo isso e perceber que, graças ao bom Deus, aprove que em 1517 nós tivéssemos um tempo de reforma, onde Deus usou pessoas, e antes desse 1517, o que a gente chama de pré-reforma, pessoas, homens de Deus, morreram porque defenderam e contrapuseram ao ensinamento equivocado da palavra que estava sendo permeado e ensinado pela igreja. Mas se levantaram e Deus aprove naquele momento eclodir o que nós chamamos de reforma, e nós somos herdeiros desta reforma. E como herdeiros desta reforma, é caro para nós a questão da fé e a questão das obras. Uma fé que a gente, de fato, exalta e ressalta como dom de Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus, ela está intimamente ligada e não tem como divorciar-se esta fé genuína de uma vida de prática em obediência à palavra de Deus, que é exatamente a gente vivenciar boas ações. A exemplo do barqueiro, para a vida caminhar nos propósitos do Senhor, precisamos ter fé e obras. Carecemos, para essa vida cristã, de fato, de uma fé genuína, que produz boas obras, e de boas obras que são resultantes de uma fé verdadeira. E assim concluímos. Fé e obras são as nossas credenciais e testificam que fomos regenerados por obra da Trindade Sagrada. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça para que vivamos assim uma vida de fé e obras, testificando, exaltando e proclamando, anunciando em alta voz que somente o Senhor Jesus salva, regenera e produz em nós uma vida nova. Que Deus te abençoe.